Então vocês estão entendendo a grandeza que é essa palavra? É uma palavra que Deus nos deu. É como se fosse nosso bebê. Nós vamos cuidar dela com zelo. Pessoas estão contaminando tudo isso. Pessoas da linha pré-milenista estão usando argumentos amilenistas só para contrariar o que a gente ensina. Mas eles fazem de uma maneira tão porca e ainda vendem. Por isso que eles estão frios, caídos. E eu já via isso de longe. Há de muito tempo eu já via isso. Mas agora eu percebi como está pior as coisas. Então, tudo bem, falei de bastante coisa aqui. Eu acredito que vocês conseguiram entender o que eu estou querendo passar, né? Eu acabei fazendo alguns comentários sobre a parte 1 e a parte 2 do vídeo de Ezequiel, que está narrado pela inteligência artificial. Eu que escrevi tudo e coloquei para a inteligência artificial narrar ponto por ponto. É trabalhoso isso. Mas eu vou voltar com os meus vídeos, onde eu apareço e eu falo. Porque dá muito trabalho, irmãos. Fora que tem que pagar o negócio. Mas eu gosto. Gostei de escrever, gostei das vozes, só que eu vou direcionar essa força para a Bíblia narrada. Esse investimento para fazer a Bíblia narrada. Nós precisamos disso. Agora, para falar, eu entendo o que alguns irmãos tentaram falar para mim. É que tem pessoas que não sabem falar. Mas eu entendo. Existe uma identidade na sua voz. A sua voz é uma assinatura, ela é única. Nenhuma inteligência artificial vai conseguir passar o que você está passando da sua maneira. Por mais que seja uma voz realista, várias vozes, que fica dinâmico, eu gosto disso. Por mais que tenha um pouquinho de você ali, porque foi você que escreveu, né? Eu que escrevi, então tem um pouquinho de mim ali. Mas mesmo assim não é a mesma coisa, né? A inteligência artificial não vai conseguir fazer isso agora que eu estou fazendo. Falar com a naturalidade, expressar um sentimento real. Porque é a minha identidade. A minha voz é a minha assinatura. Cada um tem a sua. Mas isso é muito útil para a Bíblia narrada. Aí vira o jogo. Aí faz todo sentido. Aí eu vejo que eu não perdi tempo. Por mais que eu ainda tenha alguns vídeos para soltar com a voz da inteligência artificial, já estão narrados, já estão feitos. Por exemplo, os 3 vídeos da contaminação do mundo inteiro já foi escrito, já foi feito. Então eu vou ter que abrir eles assim. Irmãos, por essa questão de jejum, fazendo jejum intermitente todos os dias, de 16 a 18 horas, todo dia, sem falhar, eu consegui escrever quase 3 livros em um mês. Você fica muito focado, você fica muito atento. O problema é que você não quer ficar muito conectado com a rede, sabe? Eu postei esses vídeos ainda assim, forçado, porque esse é o meu trabalho. Mas você começa a ficar diferente. E é muito bom. E para mim eu não vejo mais sentido vida sem jejum. Eu já consigo manter o jejum intermitente de 16 a 18 horas todos os dias. Um próximo nível vai ser eu fazer um de 24 horas, pelo menos 2 vezes no mês. Quando eu conseguir, aí eu passo para um terceiro nível para fazer um de 24 horas todo sábado. Ou seja, não comer mais no dia de sábado, 24 horas. Algo meu, algo que eu escolhi. Não é o sábado dos adventistas. É aquele sábado que eu falei um dia no canal. Esse é o terceiro nível que eu quero chegar. Mas, vou falar para você, os benefícios são imensos. Sua mente é onde você tem mais benefício, a clareza mental. Mas tem benefício em tudo, o seu sono melhora, seu cabelo volta a crescer, sua pele fica boa. O efeito colateral disso é que você emagrece. Eu emagreci bastante, mas chega uma hora que você para de emagrecer. E o jejum intermitente, embora deveria ser para todos, ele não é para todos. Porque você precisa comer diferente. Você precisa viver diferente. Se você não se restaurar à noite, não dormir no horário certo, da maneira certa, você não consegue fazer o jejum intermitente. Se você come glúten, lactose, açúcar, fazer jejum intermitente 2 vezes na semana vai ser um baita sacrifício. Se você trabalha fora, um empecilho a mais, ou seja, não é para todos. Mas
eu sei que se você faz pelo menos 2 vezes na semana, você já tem benefícios. Se você faz um jejum de 12 horas, todos os dias, que deveria ser o natural, você já tem benefício. Mas a maioria do povo não faz nem 12 horas. Deu 10 horas, já está comendo de novo. 9 horas, já está comendo de novo. Ou seja, o organismo só fica sem trabalhar 9 horas. E na verdade não fica sem trabalhar 9 horas, né? Porque jantou, à noite, você poderia ir para uma clínica de restauração e se restaurar todinho. Não dá, não consegue. Porque comeu, jantou à noite. Estava com luz ali exposta aos olhos. Então, o povo não faz nem 12 horas. Mas tem vários protocolos. Tem de 14, tem de 16, tem de 18. E como eu estou fazendo o de 16 e o de 18, eu estou alternando, eu já fiz de 20, de 22. Sim. E não tem sacrifício. Eu não sinto aquela fome que te deixa impaciente. Pelo contrário, eu fico com a mente afiada, focado. Tanto é que eu escrevi quase 3 livros. Ou seja, imagine direcionando essa força para ensinar a palavra. Quando você come, na hora, você fica feliz, você está comendo, você fica alegre ali, né, na hora que você vai comer. Mas na hora que você está comendo, 10, 15 minutos, você já vê a sua clareza mental dissipar. A sua cognição desaba, você fica lento. Mas como eu não como mais carne, agora eu sou vegetariano, o que acontece? A comida passa rapidinho pelo tubo digestivo e depois de 2, 3 horas eu já estou bem de novo. Tanto é, irmãos, que antes, quando eu comia, o meu coração não ficava batendo forte, eu não sentia toda essa moleza. Agora, o contraste é tão grande que quando eu estou comendo, eu tenho que comer mais devagar e respirar. Porque começa a entrar comida no intestino, né? Então, a força que a sua mente estava usando para fazer conexões, para pensar em ideias, agora ela é direcionada para o segundo cérebro, para o intestino. E aí você perde aquela cognição. Então, existe esse tempo de adaptação, né? Aliás, é um jejum intermitente todos os dias, né? Mas olha, os benefícios são tantos que o efeito colateral vale a pena. E aí imagine, junta tudo isso, não como glúten, não como açúcar, não como lactose, não como carne, não faço a dieta vegana, mas é por pouco, porque é só por causa do ovo e do whey, senão eu teria a dieta vegana, não o conceito vegano. O conceito vegano é desequilibrado. Tem alguns pontos bons, legal, tem coisas boas, mas o conceito num todo não faz sentido. Agora a dieta vegetariana, ela é muito boa. Ainda mais no mundo que a gente vive, né? Eu estou explicando tudo isso para vocês nesse vídeo da contaminação do mundo inteiro. Eu entrei nesse assunto porque eu falei a palavra, né? Contaminação do mundo inteiro. Falei no vídeo, aí me veio a lembrança. Ou seja, eu precisava dessa mente. Todos nós precisamos dessa mente. Por isso que os apóstolos conseguiam ter aquela mente, irmãos. Acredito que para eles fazer jejum de 3 dias era num tempo que eles estavam relaxados. É tipo assim, imagine Pedro falando, poxa, essa semana eu só fiz jejum de 3 dias, eu estou muito relaxado. Tem que evoluir mais, né? E a gente, para fazer um jejum de 3 dias, praticamente não dá. Agora tem o lado que a gente não consegue ver, que para eles 3 dias não era tão sacrifício assim, porque a fruta que eles comiam era outra, não tem nada a ver. Uma maçã que eles comiam vale mais de 7 maçãs que nós comemos hoje. Uma banana que eles comiam vale muito mais, eu não sei se tinha banana lá naquela época deles, mas uma banana ou sei lá, qualquer fruta que eles comiam vale muito mais do que as frutas que nós comemos hoje. Por causa da terra que descansava. Não descansava como deveria, mas ela não era maltratada pela indústria, pelos tratores e por tudo que nós vemos hoje. Além do mais, se passaram quase 2000 anos, ou seja, a terra envelheceu. É como o corpo humano, nós envelhecemos também. Então, eles não tinham essa contaminação alimentar. Eles não tinham
a contaminação do mundo tecnológico. Então, eles dormiam mais cedo. Ou seja, eles eram mais fortes. Então, se você tem uma boa alimentação, mesmo no mundo de hoje, com uma boa alimentação, com um tipo de renúncia, dormindo mais cedo, você se torna mais forte. Imagine eles lá. E a clareza mental é outra. O seu nível de oração, de falar com Deus, de entender as coisas é outro. Tanto é que você pode direcionar essa força para coisa ruim, para coisa do mundo, entendeu? Não para coisa ruim, mas para vaidade, que não te leva a lugar nenhum. E tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem jejum intermitente 3, 4 vezes na semana, acordam cedo, dormem cedo, malha para ficar com a mente boa, para escrever livros, para dirigir empresas, ou seja, para crescer no mundo. Até mesmo pela longevidade, elas começam a estudar, começam a ficar atraídas pela longevidade e começam a fazer bem para elas e elas começam a crescer na vida, começam a ter coisas que elas não tinham antes, começam a ter dinheiro, começam a ter fama, começam a fazer viagens. E muitas dessas pessoas se perdem em vaidades absurdas. Essas que vocês veem no Instagram. Pablo Marçal, olha só para aquele homem, louco. Ele não está matando, não está roubando, não está adulterando, mas é um louco na frente da câmera. E é um morto. Vai para o mesmo lugar que um assassino vai, se ele não mudar a vida e não se converter de verdade a Jesus. Pode ser que seja absolvido no grande trono branco? Não sei, eu acho que não, mas é só o livro das obras que vai decidir isso. Mas, ou seja, essas pessoas fazem coisa boa para o mundo, para a riqueza. Então eu vou fazer para as coisas de Deus, porque é eterno. O apóstolo Paulo fala que tudo que se vê é passageiro e tudo que não se vê é eterno. E ele se referia a Jerusalém do Alto, ele se referia a um corpo glorificado. Olha para o contexto, 2 Coríntios. 2 Jerusalém, 2 reinos, que é o reino de Deus e o reino de Cristo, e o que eu estou falando não é invenção, e de 2 momentos distintos. Um é o momento do reino de Cristo, o outro é o momento do reino do Pai. Mas vocês entenderam o tema principal? Realmente nós somos um edifício. Os profetas, pode começar lá por Moisés ou por Abraão. Eles foram colocando os tijolos, foram levantando um edifício, vieram os profetas, um foi somando com o outro, Deus foi dando visões. Deu visões para Isaías, deu visões para Amós. Todos os profetas quase tiveram visão, eu acho que todos tiveram. Eu não estou lembrando aqui de um que não teve visão, porque você vê lá no começo, visão do profeta tal, e como não tem destaques de visões, assim como no livro do profeta Daniel, a gente acaba achando que não tem visão, mas tem. Abacuque é um livro de visão, e é um profeta só de 3 capítulos. Então aí Deus foi e deu visões para Daniel, que se misturou com as visões de Zacarias. As visões que Deus deu para Zacarias, só tem em Zacarias. As visões que Deus deu para Daniel, só tem em Daniel. Lá em Apocalipse 11, Deus está misturando principalmente as visões de Daniel com as visões de Zacarias. O livro selado de 7 selos, 50% daquele livro é constituído pelas visões de Zacarias. 4 selos são 4 cavalos. Uma das 8 visões de Zacarias. E é claro que vai ter uma mistura de várias visões, mas sempre vai ter aquelas que se destacam. Então, eles foram recebendo visões, foram espalhando as revelações, os apóstolos vieram, juntaram muita coisa, escreveram nas cartas, mas não explicaram tudo. Depois disso, vieram os filhos dos apóstolos até onde ainda a palavra não estava contaminada, a luz ainda estava no mundo. Esse é um assunto bonito demais. Jesus profetizou que haveria um tempo de trevas no mundo. Jesus fala, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Que noite é essa? Já parou para pensar nesse texto? Quando eu olhei para esse texto, vi que ele está dentro do Evangelho de João. Se eu não me engano, está lá em João capítulo 9. Eu não sei se é o 8 ou se é o 9. Logo eu somei com todo o livro de João. É maravilhoso. Esse assunto te faz contextualizar aquela revelação do capítulo 1 e do capítulo 2. Do primeiro e do segundo dia. Ou seja, um tempo de trevas estava profetizado para esse mundo.
A luz do mundo é Cristo. Ele transferiu a luz dele para os apóstolos. Mas ele disse que haveria um tempo em que não teria luz no mundo. E ninguém poderia trabalhar. Quando que se cumpre essa palavra de Jesus? Começa a se cumprir na era da Igreja Católica. É o primeiro cumprimento dela. Jesus vai falar de 2 dias e de 2 noites. Pode ver que de lá até o tempo de Martinho Lutero, passando por João Calvino, a gente tem até as datas, a gente tem do ponto A até o ponto B, aonde que a luz começa a voltar. Ou seja, a era de trevas nessa terra, onde ninguém pôde trabalhar, foi grande. Significa que não tinha trabalho de restauração. Martinho Lutero não restaurou nada, ele só complicou as coisas. João Calvino, então, foi um mestre de Satanás usado para atrapalhar o tempo da restauração. E olha como é verdade. A luz não tinha voltado, o sol não estava nascendo. Depois desses homens, depois de Ellen White, aí sim começou a surgir a luz novamente. Mas ainda virá um tempo de trevas, aonde quase ninguém vai poder trabalhar. Deus vai mudar isso. A solução para entender essa parte, que é difícil de explicar, está em Joel. Deus deixou ainda um sacrifício contínuo, Ele não vai deixar a luz da menorá toda se apagar. Mas ainda é um tempo de trevas, né? Mas esse tempo de trevas estendido na terra durou mais de 1000 anos. Foi aonde a Bíblia toda foi aprisionada, sequestrada. Foi aonde o livro de Enoque desapareceu. Nem colocaram ele na Bíblia, né? Mas ainda fizeram desaparecer. Agora Deus está trazendo a luz. Agora Deus está trazendo a restauração. O sol da justiça está nascendo. Mas ele vai fazer um ciclo e ainda vai vir um tempo de trevas de novo. No terceiro dia, quando o sol da justiça vier, vai ser Cristo vindo. Isso vai acontecer. Um dia eu contextualizo isso melhor. O que eu quero dizer é que os filhos dos pais da igreja, eles ainda tinham luz. Ainda tinham um testemunho de Jesus na terra. Mas mesmo eles lutando, você vê, eles lutaram, eles escreveram, eles combateram firme as heresias. Mesmo assim, eles não venceram, eles não prevaleceram, mas o testemunho deles ficou. Pode ver que alguns dos livros deles são lidos hoje, mas só que tem que ser lido e estudado por pessoas fiéis, não por pessoas infiéis, que vão distorcer tudo pela frente, como fazem alguns canais, como fazem algumas seitas. E aí, com a visão fiel, você consegue ver que aqueles homens tinham um testemunho de Deus. E chegou até o nosso tempo. Mesmo na situação que o mundo está, Deus está nos dando essa palavra. Não estou falando que começou comigo ou começou com certa pessoa. Um judeu ensinou para mim a restauração das 2 casas de Israel. E esse judeu já falou para mim de uma terceira casa. Sabia? Só que eu não estava compreendendo. Eu não tinha condições ainda de entender. Eu consegui entender as 2 casas, mas não tinha condição de entender isso que ele estava querendo dizer. Ele falou para mim de um Israel na terra. Ele falou para mim do templo de Ezequiel. Só que eu não acreditei. Eu não consegui captar a mensagem. Olha só, eu não fui refutar tudo também. Eu não entendi, mas eu assumi que eu não entendi. Eu não fui refutar ele, porque ele me venceu pela Escritura. Mas ele tinha toda aquela parte judaizante. Ele achava que eu podia me circuncidar, para vocês terem uma ideia. Ele caiu naquele erro que caíram muitos judeus, de achar que o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele não está contra a lei de Moisés. Ele está contra a lei que os rabinos acrescentaram. Aí ele não conseguiu definir bem as coisas, eles se atrapalham. Ou seja, é um laço. Por mais que esse judeu tenha me ensinado o mistério da união das 2 casas, e eu sou grato por isso, ele ainda não tinha entendido a transição das alianças perfeitamente. Esse Deus me deu. E Deus me deu depois que eu conheci as 2 casas. Ou seja, eu não caí no laço, nesse laço de misturar alianças. E é perigoso isso. Você pode ver, tem movimentos de judeus que acreditam em Jesus, mas eles não têm definido essa separação
das alianças, eles não têm bem definido. Parece que eles criaram uma aliança intermediária, aonde não é nem antiga aliança e não é nova. É uma coisa que eles praticam. A festa dos tabernáculos que eles praticam é o modelo deles. Eles praticam o dia da expiação. É uma coisa desconexa da verdade. E pode ver que a verdade que está por detrás das festas, eles não conseguem entender. Não plenamente. Esse rolo no qual eles se meteram e acham que estão correto, é por não conhecerem a transição das alianças. Ou seja, Deus deu isso pra gente, entendeu? Então, não começou aqui comigo essa questão da restauração. Começou há um tempo atrás. Pode ter certeza, eu não sei com quem começou, a data certinha, mas eu sei que é depois de Martinho Lutero, de João Calvino, de Ellen White, de toda essa turma aí. Essa turma apóstata. Todos eles para trás. Nenhum deles iniciaram a restauração do reino. Isso eu tenho certeza. Agora, por mais que esse judeu, não sei se está ainda, né? Mas estava contaminado com a questão do judaísmo, da transição das alianças, ele ensinou muita coisa correta. Ele conseguiu distinguir uma casa da outra. Por isso que eu falo disso hoje com mais clareza. Porque eu entendi, é o equilíbrio de Efraim e Judá. Uma mensagem que os judeus conseguem enxergar, ainda que apóstatas de Cristo, eles conseguem enxergar e nós não enxergamos. Nós enxergamos a parte do reino glorificado, da igreja glorificada, do corpo de Cristo, e eles não enxergam. Ou seja, eles caminham por uma linha literalista. E aí Jesus repreendeu eles já naquele tempo, porque essa turma já era lá daquele tempo. Eles são filhos dos fariseus e saduceus. Ainda hoje, quando Jesus fala, vocês erram por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus fala de um povo que não se casa, nem se dará em casamento, mas será como os anjos de Deus. Só que quando você vai nos profetas, você está vendo um povo chamado de Israel, que se casa, que se dá em casamento, que come, que bebe, que frutifica, que tem filhos, que planta, que edifica, que vive como um homem. E não é só em Ezequiel do 40 ao 48. Ali é um plano perfeito em segmento. Ali é uma coisa que Deus colocou para calar a boca de muitas pessoas mesmo. Mas esse testemunho está espalhado por vários profetas e às vezes em capítulos constantes. É daí que Deus está falando de uma mensagem literal, ele tira uma mensagem espiritual. Então os judeus conseguem enxergar a parte literal. Muitos acreditam que Jesus não era o Messias, que o Messias vai vir ainda. Só que é um Messias que vai vir, vai restaurar o terceiro templo, que é o templo de Ezequiel, e de alguma maneira vai conseguir se tornar rei de toda a terra, mas vai morrer como qualquer outro morre. E daí em diante o reino de Israel vai ser restaurado. Pode olhar no YouTube, judeus mesmos, não são aqueles brasileiros que se chamam de judeus, que entraram no judaísmo. Porque judaísmo é uma religião, né? E tem vários tipos de judaísmo. Eu estou falando de judeu mesmo. Eles falam das duas casas de Israel. O que aconteceu com as 10 tribos? Você vê que eles falam até enrolado. Eles estão falando que o Messias vai vir e vai restaurar as tribos. Eles não explicam cadê as tribos. Nada disso está na explicação. Mas eles acreditam no que está escrito. Que o reino de Israel vai ser restaurado e eles acreditam que Israel vai voltar a ser cabeça da terra. E eles citam alguns profetas. E são textos que a gente escolhe pular. São textos que eu não conseguia hiperespiritualizar. Então eu decidia pular. Porque eu sabia, eu não tinha todas as peças do quebra-cabeça. Mas eu tinha um formato ali montado. Eu sabia que aquilo ali estava formando uma figura e faz parte de um quebra-cabeça do reino milenar. Só que eu não tinha todas as peças. Hoje, irmãos, hoje eu vou ensinar vocês a lerem a Bíblia sem saltar. Vocês vão estar lendo a Bíblia. Por exemplo, Jeremias do 29 ao 34. É um espetáculo. É como ler Ezequiel do 40 ao 48. Jeremias do 29 ao 34. Você vai ver 2 reinos. Um celeste e um literal. Você vai ver um jubileu na terra literal. E aquele jubileu profético, onde fala do reino milenar. E não tem como mudar isso. Você vai ver 2 tempos distintos, mas estão sendo tratados dentro de um mesmo contexto. De maneira que se você tentar falar, isso aqui se cumpriu lá,
O profeta estava falando lá da volta do cativeiro. O próximo texto não vai deixar você interpretar isso. E se você quiser hiperespiritualizar e falar, isso aqui é tudo a igreja, os textos não vão permitir você fazer isso. Porque Deus estava esperando que alguém olhasse para a Escritura e alguém quisesse entender, para Ele te dar o conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Ou seja, Deus sempre teve duas Jerusalém. Deus sabe conjugar as coisas. Os tempos estão misturados, as duas vindas de Cristo estão misturadas dentro do mesmo contexto. Às vezes a segunda vinda é falado em primeiro lugar. Aí depois Deus fala da primeira vinda. O sétimo milênio e o oitavo, a gente nem sabia disso antigamente, não é? Lembra? A gente não sabia, isso aqui é o sétimo milênio. Falar isso sei lá, talvez há 5 anos, era estranho para qualquer pessoa. Sétimo milênio? O que é isso? O que você está falando? É o milênio lá do Apocalipse. Eu conheço o milênio do Apocalipse, mas por que sétimo? Hoje já não é estranho para nós. Hoje isso é revelação, não é? Aí depois a gente começou a falar de eternidade no 8º dia. Lá no Japão eu já comecei a falar disso. Pareceu estranho no início. Mas hoje é normal, a gente sabe que o número 8 vem depois do 7. Óbvio. Mas Deus deixou esse testemunho nas Escrituras. A circuncisão do 8º dia, a festa dos tabernáculos do 8º dia. Era o dia 22 na sequência, né? Mas Deus chama de 8º dia para criar essa conexão. Criando uma conexão com o que vem depois do dia do descanso. A eternidade. Pedro chama isso de dia eterno. Essas coisas já não são mais estranhas aos nossos ouvidos. E agora a gente consegue identificar nos profetas. Opa, aqui é sétimo milênio, aqui é eternidade. Mas está no mesmo texto, está no mesmo contexto. Mas a gente consegue entender os tempos. Como? Como que consegue? Porque a gente sabe que dentro do reino milenar de Cristo é literal, tem um Israel restante. Ainda existe morte, não vai ser como no mundo de hoje, mas ainda existe. Então a gente sabe, aqui é reino milenar, é reino de Cristo. A morte já não existe, a Nova Jerusalém desceu, aqui é eternidade. Olha que gostoso ler a Bíblia dessa maneira, escutar, é profundo, você não fica perdido. Ou seja, uma nova leitura da Bíblia é necessária, uma nova mesmo, começar a escolher um profeta e vai do início ao fim com essas chaves. Aí você não vai hiperespiritualizar. Isso daqui é tudo igreja, tabernáculo de Davi é igreja. O trono de Davi, que Deus prometeu para Cristo reinar sobre a terra. Não, o trono de Davi é igreja. Tudo é igreja. Sacerdotes comendo e bebendo. Isso aqui é espiritual, é a comida, é a bebida espiritual, é a igreja. E essa se dando em casamento. É o casamento da igreja. Irmãos, isso é ridículo. Isso é patético até. Por isso que os judeus não dão ouvido. Porque aos olhos deles, a nossa palavra é patética. Agora eu queria ver um judeu me vencer na Escritura. Vamos lá para o templo de Ezequiel, quero ver se o seu Jesus... É como falaram para mim, né? Eu estou imitando o judeu. Eu já combati com muito judeu, irmãos, na internet. Quero ver se o seu Jesus vai conseguir vencer isso daqui lá no templo de Ezequiel. Vamos para lá. A gente explica tudo. Vai ter templo sim, mas sacrifício de animal. E daí? Isso daqui é uma aliança que Deus fez com Zadok? Mas e Jesus? Jesus morreu, ressuscitou, conforme a Escritura, conforme diz o profeta Isaías, conforme diz todos os profetas, e está aqui com o povo glorificado. Mas cadê esse povo glorificado? Aí a gente vai e mostra. Não quero ver nada do Novo Testamento. Tudo bem, vamos ver nos profetas então. Aí você vai e abre. Eu posso falar para ele, escolhe um profeta. Escolhe um profeta, fala o nome do profeta e a partir daí a gente começa. Pronto. Ou seja, eles vão dar ouvidos para a gente. Vai chegar o momento certo. Não é o momento agora. Agora é o momento da gente entender, compreender, da gente passar por alguns conflitos, treinar a nossa mente,
Os fiéis vão ficar de pé, vão se fortalecer nas Escrituras, não vão fazer comércio, não vão se tornar hipócritas, não vão colocar máscara, vão prevalecer firme, vão entender, vão explicar, ninguém vai poder contrariar. Eles mesmos vão se colocar em análise para ver se estão ensinando corretamente e vão prevalecer. É daí que vai sair o povo que tem azeite de ouro. Não é de outra pessoa, é desse povo. Daí os judeus vão ouvir. Infelizmente alguns vão acabar ouvindo tarde, como Tomé. Os números na Bíblia contam uma história. As tribos na Bíblia contam uma história. Efraim viraria um reino. Judá, dali vem o Messias, viraria um reino. Benjamim, igreja glorificada. José, Cristo. Ou seja, as tribos estão contando uma história. Talvez Deus não coloque uma história em cada personagem, mas eles estão contando uma história. Os apóstolos também. Tomé é aquele que só acredita se vê. Os judeus, que só vão acreditar se vê. Lá em Zacarias 13 tem uma profecia daquele que tem ferida nas mãos. E tem um povo lá humilde trabalhando na terra. É o povo de Deus. É o povo que, se alguém se levanta para falar uma falsa profecia, o próprio pai e a mãe mata a pessoa. Como era para fazer no passado, não fez, eles vão fazer no milênio. E aquele é o povo de Israel. E você vê lá que eles falam de alguém que tem ferida nas mãos. É uma parábola para falar de Cristo. Claro que eles não vão receber a mesma sorte da igreja, mas eles restaram. Eles não se importaram de ver os seus filhos e suas filhas sendo sequestradas, sendo mortas. Eles sustentaram o testemunho do Deus de Israel e ainda estavam se lembrando das palavras das duas testemunhas. Foram tardios, mas ainda não perderam a bênção. Podem entrar no reino com o sacerdote inferior. De outra maneira, os judeus que restaram lá em Zacarias 12 e estão chorando cada família à parte, vão para onde? Vão para nações restantes? Não vão. Tem que se cumprir as promessas que Deus prometeu por Israel segundo a carne, e que Paulo está falando disso em Romanos 11. Veja bem, os apóstolos não estão detalhando esses assuntos, mas eles falam coisas que a gente consegue identificar só depois que a gente olha para as palavras dos profetas. Romanos 11, para quem conhece as duas casas de Israel, vira tudo espiritual. Para quem conhece a terceira casa, que é o Israel restante, já não é tudo espiritual. Romanos 11, para quem não conhece as duas casas, no caso então são os pré-tribulacionistas, vira um tipo de Israel que foi salvo, só que pode ver que daí em diante eles não conseguem concluir a mensagem. Nenhum deles consegue explicar o que vai ser. O que é daquele povo? Tipo assim, Israel ficou para Deus fazer um plano no final. Qual é a mensagem? Então, Deus falou que todo Israel será salvo. O que eles entendem? Que todos vão se converter à igreja e quem não se converter vai morrer. E aí vai depender do que eles acreditam. Ou seja, é uma coisa toda mal resolvida. E se eles tiverem que resolver, vai continuar mal resolvida. Porque eles vão tentar dar um desfecho, né? Acreditam em reino literal na terra? Ou acreditam que vai morar no céu e vai viver lá do céu e o reino tudo vai ser no céu e vai reinar sobre quem? Então é difícil de entender a mente deles, porque até eles não entram em acordo. Pode ver que quem não conhece o pleno conhecimento da verdade e o pleno conhecimento de Cristo não entram em acordo. Mas quem conhece sempre vai entrar em acordo com tudo. Eles vão conseguir explicar tudo. E as coisas vão se explicar automaticamente pelos profetas. Não vai ter texto que você vai ter que hiperespiritualizar ou hiperliteralizar. Você vai conseguir conjugar os tempos. Testemunhas podem olhar isso. Eles podem falar, não concordo, tudo bem. O fato deles não concordar não mostra que a gente está entendendo errado. Eles podem não concordar porque eles têm um conceito de livros estabelecidos, mas eles não sabem explicar. E se fizer as perguntas certas para eles, aí que piorou tudo. Sempre numa doutrina errada, uma hipocrisia vai estar escondida. Até você desmascarar, até você tirar a hipocrisia de trás da pessoa ou de dentro da pessoa. Sempre. O pré-tribulacionismo tem a hipocrisia. O calvinismo tem uma grande hipocrisia que na verdade está exposta. Não tem nem que fuçar muito para tirar.
É só quem está dormindo para acreditar numa coisa daquela. 2024 é o primeiro vídeo, né, que eu estou gravando. E também aproveito aqui o finalzinho do vídeo para agradecer aos irmãos, desejar um feliz ano novo. Agradecer a todos os irmãos que têm me ajudado. Eu oro por todos, eu lembro de todos. E... bom, é isso, não tem muito o que falar, tá bom? Já agradeci o grupo dos ofertantes, as pessoas que me ajudam estão lá no grupo. Já agradeci a todos, um trabalho voluntário, um trabalho no qual Deus prosperou. Tive mais do que o suficiente e ainda pude ajudar outras pessoas. Tá? Fiquem na paz então, Deus abençoe.